Boa noite, pessoal. Eu me chamo JJ Abreu, tenho um canal no YouTube que fala de algumas coisas, mas principalmente relacionado à religião. E hoje eu vim contar algo que eu fiquei sabendo por uma pessoa que eu já conheço. Uma pessoa que eu já conheço, e ela me relatou um assunto que eu queria estar comentando, porque eu já acreditava nisso, mas por vir dessa pessoa, da forma que ela narrou para mim, eu fiquei intrigado, eu fiquei assim, pensativo. E eu queria colocar isso em público. Estava conversando com essa pessoa e ela estava falando sobre o seu final de semana, que iniciou na quinta-feira. Dois episódios que fala-se do mesmo assunto. Na quinta-feira, ela recebeu... Não, na quinta-feira, como é de costume, ela frequentar a missa na Igreja Católica. E ela tem uns parentes que no momento está passando por uma situação difícil em relação a uma jovem muito nova que sofreu um acidente, e que nesse acidente ela foi hospitalizada, em uma situação muito crítica, onde nos primeiros momentos foi diagnosticado, foi detectado, vamos dizer assim, morte cerebral. Sofreu um acidente de carro, muito violento, e ela ficou em coma. E que agora ela se encontra em casa, aos cuidados de enfermeiras, equipes treinadas, Estão gastando uma fortuna para manter ela numa casa, em um quarto, onde tem que ter toda uma estrutura, tá? E que ela, aparentemente, está até abrindo os olhos. Esse foi o relato que chegou até mim. Já se passaram já 2 ou 3 meses já, depois do ocorrido, 2 meses. E agora se comenta-se que ela abriu os olhos, mexe, faz alguns movimentos. Como eu não entendo nada nessa área, então não vê o caso isso. O assunto é o seguinte, que nesse dia que ela ia para a missa, uma parenta dela, muito próxima, pediu para que ela rezasse lá na missa a favor dessa jovem que se encontra nesse estado. E ela, ok, tudo bem. Toda vez eu acrescento ela nas minhas orações lá na missa. E ela foi contar como era essa forma de pedir para Deus melhoras para essa jovem. Foi do nada, a gente conversando, e ela começou a relatar. E eu fiquei surpreso. Eu achava que não era assim, mas infelizmente é. Ela foi na missa, e no decorrer da missa, o padre daquela paróquia, daquela instituição religiosa, daquele bairro, falou, agora estamos no momento de pedir as preces
para as pessoas, para os parentes, para os amigos, para os familiares. Então ela levanta as pessoas que estão, isso ela me contando, isso ela me narrando o que aconteceu com ela, e para ela isso é normal, isso ela já vem fazendo há muitos anos. Então ela se levantou junto com outros, né, em determinado local da igreja lá, com o nome da pessoa. Escreve-se o nome no bilhete, num papel, escreve-se o nome da pessoa, nome completo, e vai lá e entrega para o padre, ou para um assistente, ou alguém que é responsável da paróquia, na igreja católica, junto com o valor. R$100. Eu não entendi quando ela falou isso. Perguntei de novo, me explica aí, me fale de novo isso aí, que eu não entendi. Quer dizer que você vai pedir uma prece, né? Uma graça, uma prece, para um ente querido, uma pessoa que está necessitando de uma graça de Deus. Aí você coloca o nome dela, né? Tem que colocar o nome dela para entregar naquela instituição, junto com R$100 o padre. Quando ela me contou isso, eu não acreditei. Porque aqui, ó, na Bíblia, né? A Bíblia, tem duas Bíblias aqui. Ó, duas. Tá? Inclusive essas Bíblias aqui são das Testemunhas de Jeová. Que eu frequentei durante 2 anos as Testemunhas de Jeová, a instituição, a organização das Testemunhas de Jeová. Aprendi muito. Muito sobre o que está escrito aqui. Então, na Bíblia se diz, Jesus Cristo, quando esteve na terra, falou que recebei de graça e dei de graça. Não é isso? Não é isso que você sabe, o básico? Você que está aí me ouvindo agora, você deve saber disso. Você já leu algumas partes da Bíblia, já assistiu culto, já assistiu uma missa, já ouviu falar de alguém que fala sobre a Bíblia. Tem relatos na Bíblia que fala recebei de graça e dei de graça, né? Onde Jesus Cristo ele realizou milagres, lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala que ele fazia caridade, alimentava o povo carente, com fome, de graça. Ele curava de graça, ele não cobrava. Jesus sequer falou em valores, em dinheiro. Então, ela me conta essa história que ela deu o nome da pessoa, né, necessitada, se encontrando nessas situações, mas tinha que dar esse valor de R$100. Eu fiquei boca aberta. Tá? Então, e ela é uma frequentadora de muitos anos e falou isso abertamente, tranquila, sem criticar, sem questionar, como que eu soubesse que fosse a coisa mais normal. Eu dei um pinote, eu falei, eita, que isso? É mesmo? Tá. Dando continuidade à conversa, ela contou para mim que ela também, no domingo, né, essa pessoa, no domingo, recebeu um convite de uma amiga que frequenta, né, uma instituição religiosa evangélica, crente, né? A igreja de crente, o evangélico. É um católico que tem um evangélico. Então ela foi numa igreja evangélica, um templo, né? E lá ela nunca tinha ido nessa instituição religiosa. Foi a convite de uma das melhores amigas, porque era aniversário dela, e lá ela ia levar um bolo, né? E aproveitando a situação, o pastor dessa instituição falou, ó, vamos comemorar seu aniversário aqui e tal. E ela convidou essa melhor amiga dela, que nunca tinha ido nessa instituição.
Chegando lá, quando ela chegou na reunião lá, no culto, ela deu de cara com o pastor. O pastor já conhecia ela e ela já conhecia esse pastor de anos atrás. Ela ficou surpresa. O pastor e a mulher dele. Ela já conhecia os dois. Ela ficou surpresa, tá? Ficou assim, ó, admirada. Ah, é você que é o pastor aqui? Que minha amiga tanto fala de você, que você é aquele pastor, aquela pessoa iluminada por Deus. É que essas pessoas hoje que frequentam essas instituições religiosas, ela tem o pastor como a segunda pessoa mais importante do universo, depois de Jesus Cristo. Então ela ficou surpresa e o pastor já olhou ela assim meio desconfiado, mas esse assunto não vem ao caso. O caso é o seguinte, que ao terminar o culto, essa instituição tem o costume de passar sacolinha com dinheiro, arrecadando as ofertas, né? As ofertas por meio de uma sacolinha na varinha. Uma varinha vem passando de fila em fila. E quando a sacolinha começou a chegar próximo dela, ela, amiga, eu não trouxe nada, eu não trouxe minha bolsa, não trouxe celular, não trouxe nada. A amiga dela olhou assim e falou assim, não se preocupa que eu vou te emprestar. Pô, me empresta aí, R$10 aí, para mim não passar despercebido aqui na oferta. A amiga dela olhou para ela assim, ó, e falou, olha, não tem troco, eu não tenho trocado, eu só tenho R$100 para te emprestar. Ela, R$100? Aí a amiga dela, ela olhou para a amiga dela assim, e a sacolinha vindo, né? A sacolinha vindo, ó. Ela, tá bom, mulher, me empresta esses R$100 que depois eu te pago. Aí a amiga dela deu R$100 para ela e pegou R$100, que também tinha na bolsa, e eles colocaram na oferta do pastor dessa instituição religiosa. Porque ela estava apavorada que a sacolinha ia chegar na frente dela e ela não ia poder contribuir, o povo estava olhando ela. Parece que ela dizendo que parece que todo mundo estava olhando para ela, inclusive o pastor. Então ela ficou agora devendo a amiga R$100, que ela ia dar uma oferta voluntária. A gente tem que dar oferta, se é que isso é certo hoje em dia. Dar oferta voluntária, o que o seu coração achar que tem que dar. Não tem que ser um valor específico, R$100. Mas como ela foi para assistir pela primeira vez esse culto nessa instituição religiosa, então ela foi tranquila, né? Não levou bolsa, era só para ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra de Deus, que um certo pastor ia pregar. Dei de graça, recebei de graças e dei de graça. É assim que a Bíblia fala. Então pegou ela desprevenida, então ela, mulher, me presta aí pelo menos R$10 aí para me dar de oferta. E a amiga, não tem troco, só tem 100. Não tem tu, vai tu mesmo. E o povo olhando, dando aquela pressão, e ela, 100 conto. E a amiga também, 100 conto, que a amiga faz parte dessa instituição. E lá foi os 200 pau. Para quem que ninguém sabe, né? Porque Deus, ele não precisa de dinheiro. Jesus muito menos. As instituições religiosas aqui no Brasil não pagam imposto. Tá? Não pagam impostos. Aí quando ela me contou isso, eu fiquei pasmo. Eu não acredito, cara, que você recebe um convite para assistir a palavra de Deus em uma instituição religiosa e tu sai de lá no prejuízo. Agora tá devendo a amiga 100 conto, né? Não entendo. E ela falou para mim,
que nunca mais ia lá. Né? Aí eu questionei, mas lá, tu não vai lá, mas tu vai lá que quando você bota o nome para o padre pedir a graça para determinada pessoa, tu também tem que pagar. Ela, não, mas esse valor aí é para ajudar lá no templo, lá na igreja, lá onde quer que seja. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu estudei a Bíblia, isso não existe. O dízimo que eu aprendi, que era os judeus que arrecadavam o dízimo, era para os órfãos e para as viúvas, com um determinado objetivo naquela época. Hoje, nós não precisamos disso. Se é que você faz parte de uma instituição religiosa e quer ajudar, tem um texto bíblico na Bíblia que fala que você tem que ajudar com o que você achar que o seu coração queira dar. Se você quiser dar R$1, você dá, R$2 você dá, R$10 você dá, R$100. Mas você não pode ser pressionado a dar um valor. Como hoje muitas instituições obrigam você a dar uma oferta de 100, de 1.000, de 3.000, de 5.000. Então eu queria colocar esse ponto de vista para as pessoas que me assistem. Né? Fica aí a ideia na cabeça, ver se você que está aí está fazendo a mesma coisa, de um modo diferente, mas no mesmo sentido. Porque em pouquinho, a galinha enche o papo. Tu vai numa denominação religiosa onde tem 300, 400 pessoas e quase todo dia tem um culto, tem uma reunião, e toda vez você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, tu vai enriquecer o pastor. E o dinheiro é a raiz de toda coisa prejudicial, está lá em Tiago. Lá. Tá? Então toma muito cuidado, você que frequenta uma instituição religiosa. Você não precisa servir a Deus dentro de um templo. Jesus, quando esteve na terra, não tinha templo nenhum, que ele estava lá fuçando e pedindo, arrecadando dinheiro para ajudar, para construir, para fazer, cobrir viagem. Não, ele não falou nada. Não tem relatos nos 4 evangelhos que Jesus falou, vamos arrecadar dinheiro para ajudar os pobres, levantar parede de templo. Não, isso aí era um costume dos judeus, judaísmo. Vem lá de Moisés, né? No Antigo Testamento. Então você que está dando dinheiro aí, à torto à direita, deixando de pagar um curso para um filho, né? Comer uma comida melhor, se vestir melhor, ter um eletrodoméstico melhor na sua casa, para estar enchendo o bolso desses pastores aí, você está fazendo errado. Sirva a Deus, sirva a Jesus Cristo, no seu íntimo, no seu coração, na sua casa, praticando o que é certo, praticando a justiça, ajudando quem não tem. Esse é meu recado. Obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima.